Fala galera, Flazoeira JF. Aqui é mais Flamengo. Vou pedir você aí que fortaleça com seu like, que comente aí, né? Deixa nos comentários ajudando o canal aí. E se inscreva, lembrando que quando você se inscreve, é como se você desse uma gorjeta sem gastar nem um centavo. Isso é muito importante para qualquer pessoa que faz vídeo para o YouTube, para poder ter relevância e ganhar aí, né? Para o YouTube poder divulgar. O YouTube tem umas métricas aí meio difícil de entender, mas ajuda a gente aí. Não te custa nada e faz um bem danado. Ajudar é sempre bom. Agora vamos falar aí de tudo que tem acontecido esse ano no Flamengo, né? Primeiramente, a gente vai relembrar aí que o Flamengo começou esse ano já com a polêmica aí, tirando um técnico vencedor, que era o Dorival Júnior, que vinha muito bem. Esse técnico ganhou dois títulos importantes, ganhou Libertadores, Copa do Brasil. É um técnico que tinha o time na mão, um técnico que, apesar da comissão técnica não gostar dele, porque ele é um pouco, né, é um pouco solto, ele é um pouco amigo dos jogadores e dava muita folga, né? É que ele tinha aquela, como se diz, né? Era um técnico muito amigável, e não cobrava tanto, então o time às vezes ficava meio relaxado. Porém, o cara ganhou títulos, e isso que é importante. O cara trouxe títulos para o Flamengo, trouxe dois títulos importantes, a equipe vinha entrosada. Esse ano, o Flamengo já começou o ano com competições importantes, né? Recopa, Mundial, e ele tinha aí a chance de poder estar ganhando esses títulos aí, porque ele estava bem, a equipe estava bem. Então já logo na virada de ano começou um murmurinho de que o Vitor Pereira viria para o Flamengo, e aí aquilo já gerou um desconforto. Ele mesmo, o Dorival Júnior, não sabia de nada, e o tempo foi passando, e quando pensa que não, confirmou a vinda do Vitor Pereira. O fracasso começou aí no ano, porque Vitor Pereira mentiu para a equipe do Corinthians que estava indo resolver uns problemas familiares, por isso precisava ficar um pouco afastado. E nesse mesmo tempo já acertou com o Flamengo e veio para o Flamengo, ou seja, né, o problema que ele tinha lá na família dele, lá, de saúde, que se não me falha a memória, era até com a sogra dele, não era bem assim, porque mal ele acertou com o Flamengo, ele já veio e esqueceu a sogra. O cara veio, começou ali a fazer umas mudanças totalmente erradas, quis ser radical, quis botar logo de cara o seu estilo de jogo para poder tirar aquela, né, aquela passagem do Jorge Jesus, né? O cara quis chegar a marcar, mas de uma forma errada. Em vez dele primeiro ir ganhando os jogadores, ali conhecendo, não, ele já chegou fazendo mudança e atrapalhou bastante. Esse aí foi o primeiro grande erro do Flamengo no ano. O que que aconteceu? O Flamengo não ganhou nada. Depois ficou desesperado atrás de técnico aí, porque tinha que demitir, tinha que chegar uma rescisão aí, né? De forma amigável com o Vitor Pereira e não estava conseguindo. Teve que pagar uma multa milionária. Ou seja, começou o ano tendo prejuízo, sendo que dava para ter evitado, porque o Flamengo, além dele já ter um técnico bom e ter ganhado títulos, era só dar sequência, cara. Só dar sequência ao serviço, não precisava inventar nada. Mas a diretoria errou e errou feio, e aí aconteceu tudo isso. Depois tivemos um episódio lamentável com o Marinho. Marinho que não era jogador do nível do Flamengo, embora ele é um bom jogador, mas para o Flamengo ele estava muito abaixo. Então foi uma contratação barata. Mas porém, que nem para reserva servia, porque quando entrava ele não conseguia render, ele se sentia pressionado, porque o elenco do Flamengo é muito forte. E o tempo veio passando, o Marinho não conseguia desenvolver. E com tudo isso, o Marinho não gostava de ficar na reserva, começou a arrumar problemas internos. Ele que era um jogador querido pelo Sampaoli, pois quando o Sampaoli estava no Santos, o Sampaoli dava muita oportunidade para o Marinho. O Marinho se destacou muito com o Sampaoli. Ele começou ali a criar uma crise interna no Flamengo, a ponto de que o Flamengo acabou negociando ele. Ele foi embora para o Atlético Paranaense. Aliás, ele foi embora, se eu não me falha a memória, foi embora, acho que por. Agora eu não me lembro o clube que ele foi embora. Sei que ele foi embora e foi bom pro Flamengo. Tirou esse jogador, né? Que é um grande jogador, mas no Flamengo ele realmente seria banco, mal entraria.
E o Sampaoli, quando chegou, por gostar dele, ainda deu a ele ali uma minutagem em campo, deixou ele jogar, incentivou, mas não teve jeito, cara. O cara ele não tá no mesmo nível dos outros jogadores. O Flamengo hoje em dia tem 25 jogadores que seriam titulares em qualquer clube do Brasil aí. E vários outros clubes até do mundo afora. O Flamengo é um time muito forte. Além de estar muito forte financeiramente, tem um elenco muito forte. Então, dificilmente o Marinho, né, conseguiria realmente ser um jogador titular no Flamengo. Eu acredito que seria impossível. Mas o Flamengo trouxe, teve problemas, teve que liberar. Mais para frente um pouco, né? Uma grande contratação que o Flamengo fez ano passado, uma contratação difícil, muito difícil, que foi a do Arthur Vidal, cara que é craque aí, renomado mundialmente. Chegou, né, com aquela pompa toda, de que tinha passe de qualidade, que era um excelente jogador. Começou jogando mais ou menos, nunca conseguiu mostrar o seu futebol de verdade, até que chegou um certo ponto em que o jogador ficou revoltado porque era pouco utilizado. É, tirou a chuteira, jogou, começou a arrumar problema interno. Ele que também era um jogador que já tinha jogado com o Sampaoli, que era, bem dizer, né, querido do Sampaoli, teve problema com o Sampaoli. O Sampaoli é um técnico polêmico, difícil de lidar, mas o trabalho dele tem dado certo no Flamengo. E o Arthur Vidal começou a ter essa rusga, né, com o Sampaoli, essa briga, né. E quando começou isso aí, o Flamengo viu que era melhor liberar o jogador. Esse sim foi pro Atlético Paranaense, né? Que o Marinho não me recordei qual que era o clube. E depois que ele foi embora, tá lá no Atlético Paranaense, lá já fez 2 partidas, já errou passe, o cara não tá bem, o cara já tem uma certa idade. O cara não entende que ele tem que treinar mais, tem que se dedicar mais, porque as coisas não são assim. Sua história é bonita, mas o que manda no futebol é o presente. E no presente ele não está bem, né? Um exemplo é o Felipe Luiz, que já deu entrevistas, né? E já fez até vídeo motivacional, alegando aí que ele é um grande jogador, por onde passou, fez história, mas que no Flamengo ele vai ter que disputar a vaga. Isso é normal, cara, é normal. Os caras mais novos que chegam dando de tudo e tem aí, né, a chance de ouro, não vão desperdiçar. Então o Flamengo acabou liberando ele para o Atlético Paranaense. Tá lá, não tá bem, mas isso aí já é problema dele, não do Flamengo. E o Flamengo agora teve esse problema aí com o Pedro, um problema muito grande, né? Difícil, mas parece que chegamos ao fim aí. E de que o Pedro também enciumado, insatisfeito, porque acha que tem que ser titular, né? E o Gabigol é o titular absoluto, porque o Gabigol, ele não é só um jogador, ele é um ator, ele é um artista, né? Ele, além de fazer o serviço dele como jogador, ele sabe desequilibrar o adversário psicologicamente, isso é importante. Ele sabe jogar com a torcida, ele tem uma história boa e tem um presente que no presente agora não está 100%, mas ainda assim está bem, né? Ele faz gol, ele movimenta, ele tira o adversário do sério, ou seja, é uma disputa difícil. Antes, estavam jogando os dois, Pedro e Gabigol. Mas aí chegou a concorrência de um outro grande jogador que tem uma história imensa no Flamengo e que voltou bem, que é o Bruno Henrique. E aí o Pedro se viu, né, de lado. Aí o Pedro ficou enciumado, causou essa confusão toda aí. Ele, sendo funcionário, não quis aquecer. Lembrando que o Varela também não quis aquecer um jogo da Libertadores, porém depois voltou atrás e aqueceu. Então ele meio que fez isso, só que ele foi mais rígido, falou: não, eu não vou aquecer, ficou conversando com a família. Depois o Pablo Fernandes, preparador físico do Flamengo, que já foi até demitido, foi lá, socou o Pedro, né? Uma coisa que nunca deveria ter acontecido, né? Uma violência dessa, jamais aceitável. Foi lá, socou o Pedro, deu polícia, né? Teve todo esse desenrolar aí, não foi uma coisa boa. E o Flamengo acabou sendo prejudicado, o Flamengo estampando a capa de vários jornais aí, canais no YouTube aí batendo recorde de audiência por causa dessa polêmica. Mas até que num certo momento Marcos Braz entrou na parada, chamou o staff do jogador e agora tá tudo certo. E o Pedro tá aí, né? Vai jogar, vai treinar, possivelmente vai jogar na quinta
e as coisas vão começar a acertar. E o Pedro tem que entender. O Pedro não é um menino. O Pedro já tem 27 anos. Teve uma passagem frustrada lá na Europa, onde ele foi reserva, entrou poucos jogos. Então ele tem que entender que a vida é assim. Você pode ser bom, mas tem alguém melhor. E você tem que treinar. Se você quer ter o seu espaço, você vai ter que treinar. Ele tem que entender isso, né? Ah, eu seria titular em qualquer time. Beleza, mas no Flamengo você não é. Então tem que treinar, tem que entender, tem que compreender. E agora o Flamengo parece que vai entrar nos eixos aí. Outro grande problema que o Flamengo teve esse ano, as contratações. O Flamengo foi lá, conseguiu trazer um goleiro que estava machucado na outra equipe. Contratou ele no começo do ano, para ele chegar no meio do ano. Chegou, né? Agostinho Rossi. É reserva, porque o Matheus Cunha está muito bem. E vai ter que esperar aí, porque vai ser difícil, né? Dele tomar essa vaga do Matheus Cunha. Então essa contratação foi fácil, porém um pouco enrolada, porque teve que esperar muito tempo pelo jogador. E aí nisso aí acabou aparecendo um reserva promissor que ocupou o gol ali. E agora tá difícil do Matheus Cunha tá jogando aí, né? Tá difícil do Agostinho Rossi tá jogando no lugar do Matheus Cunha. Outra boa contratação foi o Luiz Araújo, jogador pedido pelo técnico São Paulo aí. Chegou, dificilmente vai ser titular, mas é um bom reserva. Foi importantíssimo no gol de falta lá do Arrascaeta, pois ele movimentou a barreira ali onde a bola passou, ou seja, aquele meio segundinho daquele movimento ali, tirou o goleiro totalmente da jogada e saiu o gol do Arrascaeta, um gol que há um ano e meio não acontecia, e o Flamengo fez esse golaço aí numa partida épica aí, com uma partida de muita raça aí com o Atlético Mineiro, e conseguiu uma bela vitória, que foi ofuscada por causa da crise do Pedro. Depois disso, o Flamengo conseguiu uma grande contratação, até agora tida como a maior contratação do ano, que foi o Alan, né? Um volante que estava bem no Atlético Mineiro, porém ele se contundiu, e quando o Flamengo contratou ele né, estava voltando de contusão, ainda não conseguiu se encaixar na equipe porque tem pouco tempo, mas tudo indica que futuramente aí ele vai ser bem utilizado, pois ele é um jogador de muita qualidade, e como eu disse, a melhor contratação do ano. Então a gente tem que aguardar isso aí, né? Foi um bom negócio. E depois, né, os outros problemas que o Flamengo está tendo é que o Flamengo tentou duas contratações, três, né? Quase que impossível. Uma do De La Cruz. O De La Cruz era um jogador até de um valor bom e fácil do Flamengo trazer. Porém o River, como é um concorrente direto na Libertadores, não quer reforçar o Flamengo. Então começou essa rusga aí. Os times hoje em dia, seja de onde que for, eles veem o Flamengo como um timaço, um time muito grande, e não querem reforçar o Flamengo. Então ficou esse impasse aí e acabou não dando em nada essa contratação. A não ser que de última hora aí, né, apareça aí, mas é meio difícil. Porque a gente sabe que no mundo do futebol é tudo dinâmico, tem as reviravoltas, porém foi uma contratação frustrada aí que o Flamengo entrou, não parece que entrou para ganhar, porque no final acabou até o presente momento perdendo. Depois a outra contratação que parecia também que seria muito difícil e foi, né? E na verdade nem foi contratado, foi do meio-campista Claudinho, que seria o substituto imediato para o Arrascaeta aí, pois é um cara, né, um meio de campo de qualidade, veloz, habilidoso, que está muito bem lá no Zenit, é importantíssimo para o Zenit. O Flamengo entrou nessa briga, traz, não traz, oferece mundos e fundos e não, acabou não dando em nada, porque o cara é importante no Zenit, está relacionado lá, né? Tá bem na Copa, ou seja, dificilmente conseguiria essa contratação. O Flamengo entrou nessa briga e mais uma vez ficou ofuscado aí e não deu em nada. Isso aí que é um detalhe aí que machuca o torcedor rubro-negro. É isso. Para que vai entrar numa contratação se não vai pagar o que o time quer e vai ficar ofuscado? O Flamengo tem dinheiro em caixa, podia ter pagado a multa do cara, trazer ele, né, já que o cara é importantíssimo e precisa do meio de campo para suprir a ausência, né, do Arrascaeta. Não, foi lá, queria pagar metade, um pouco mais da metade que o jogador valia, o clube lá não precisando de dinheiro, não vendeu. E aí ficou isso aí, a janela de transferência todinha, a janela que está se encerrando, e não contratou. Outra contratação também que está ofuscada
é do Wendel. O Wendel, que era muito mais fácil, porque o Wendel quer sair do clube. O Wendel criou alguma crise também no clube, assim como o Pedro, né? Ele não viajou quando tinha que viajar, não se apresentou, fez de tudo para vir para o Flamengo. Chegou a acertar salário, coisa e tal. É bem mais fácil trazer. O Flamengo entrou na briga, eles pediram valor. O Flamengo quis pagar bem menos. O Flamengo que tem uma gestão muito boa na negociação, mas devia ter entendido que certas coisas não vão ser sempre do jeito que eles querem, né? Quando você negocia com um clube que tem muito dinheiro, você tem que pagar o valor que vale e não o valor que você quer pagar, né? Você não tem que botar preço na mercadoria dos outros. E o Flamengo insistindo nisso aí, chegamos ao ponto aí de que até agora não contratou. Eles pediram aí o volante Vitor Hugo em troca, chegaram a pedir até o Pedro para poder estar liberando o Wendel. É claro que o Flamengo não vai fazer isso. E ficou esse impasse todo. Aí apareceu outros clubes aí querendo o Wendel. E parece que o Wendel vai embora para outro clube e o Flamengo vai ficar chupando o dedo. Ou seja, a gente vai ter que se contentar com o elenco que tem, que é um elenco muito bom, mas precisava de reforços. E encarar daqui para frente aí, né, que todas as partidas agora são decisivas. O Flamengo tem que entender isso aí. Não tá com seu elenco, todas as partidas são decisivas e bola para frente. Porém, pintou de último instante aí um meio argentino, né, Mancini, que já jogou com o Sampaoli. O Sampaoli convocou ele por algumas vezes para a seleção da Argentina. Então pode ser que ele venha, porque esse jogador está livre no mercado. É um jogador habilidoso, não está no nível do Claudinho, mas serve para estar no banco ali e talvez, né, uns 20 minutos do segundo tempo, descansar algum jogador. Mas não é aquele jogador não, mas é um jogador que tem uma bagagem, já passou pela seleção da Argentina. Isso aí é um grande feito, né? Também não é qualquer um jogador, mas não é tão grandioso quanto os outros. Então o Flamengo pode estar acertando essa contratação aí, porque está de graça, está livre no mercado, só acertar o salário. E a gente tem que aguardar aí para ver o que vai dar. Esse vídeo aqui foi mais ou menos aí, relembrando o que aconteceu no ano. Se você chegou até aqui, se inscreva, curte, deixe seu like aí. Lembrando que quando você se inscreve aí, curte, comente, é como se você estivesse dando uma gorjeta, valorizando o nosso trabalho, sem tirar um centavo do bolso. Isso ajuda muito, dá relevância ao vídeo. E vamos que vamos, aqui é mais Flamengo, e é isso aí. Fala, nação rubro-negra, chegando aqui com muita novidade, é isso mesmo. Novidade sobre o Wendel e também melhores momentos desse jogador, para você ver a contratação aí que o Flamengo está próximo de concretizar. Já peço que inscreva, curte, comente e compartilhe esse vídeo aí, dá essa força aí, sobe o like, é isso mesmo. O Flamengo faz uma proposta aí, né, por o Wendel e o Zenit aceitou. Porém, para finalizar a negociação aí, o Zenit quer passar o jogador e ainda continuar com a porcentagem aí que não foi divulgada, para que no futuro ele possa estar lucrando mais alguma coisa com esse jogador. Porém, o Flamengo, que queria um empréstimo, não conseguiu, mas conseguiu a contratação dele nesse sentido, né, pagando 100%. Mas o Flamengo quer pagar o 100%, porém o Zenit não quer o 100%, que é uma porcentagem ainda que não foi divulgada. Então peço vocês aí que assistam até o final aí, que eu vou estar mostrando os melhores momentos desse cracaço de bola aí, que tá chegando para compor o meio de campo do Flamengo aí. É aquele jogador polivalente, né, que serve tanto para ajudar na defesa, como apoiar o ataque. É o que o Sampaoli queria, é uma exigência do Sampaoli. E essa aí é uma novidade extraordinária aí, que pode estar sendo fechado hoje mesmo esse negócio, porque a janela de transação também já está encerrando. Então acompanhe aí, se inscreva para poder estar sempre a par do que está acontecendo no Mengão. Vamos que vamos. Ei, você aí, pensou mesmo que seu timinho fosse ganhar do Flamengo? O importante para seu time foi participar, pois vencer, isso, só o Flamengo sabe o que é. Parabéns pelo prêmio. Jogou contra o Flamengo. Agora, chora. Somos a maior torcida do Brasil. Somos uma nação. Somos Flamengo.
paixão. Paixão. Nossa câmera aqui, tá aqui o Gabriel já. Gabriel, ano passado o Flamengo conseguiu virar um confronto contra o Atlético Mineiro e muita gente disse que ali foi uma virada de chave na temporada. Você acha que chegou esse momento também do Flamengo de repente entrar numa nova era, num novo rumo em 2023? Não concordo. Eu acho que o trabalho tem que ser feito desde dos treinos, do primeiro minuto que a gente entra no ninho, e é isso que é feito. A gente sabe que tem muita gente que fala um monte de merda, desculpa o palavreado. Você falou também, né, sobre algumas coisas que saíram. Então, acho que vocês da imprensa criam umas coisas pra torcida, a torcida vem pro Maracanã com um pouco de dúvida, um pouco de mal intenção com os jogadores. E isso nunca aconteceu aqui no clube, desde a época do Diego, do Arão. No momento não tem nenhum problema de relacionamento entre vocês? Tem problema da gente com vocês, da imprensa, porque vocês falam... Entre vocês não tem? Tem da gente com vocês, da imprensa, porque vocês criam coisas na cabeça do torcedor, e aí começa a se criar um clima ruim pra dentro do clube, que os verdadeiros flamenguistas não podem acreditar. O Flamengo sempre é o nosso amor. A gente joga pelo Flamengo, a gente tá todos os dias lá pra correr pelo Flamengo. E o Flamengo não é Big Brother. Big Brother é quem tem aquelas 24 câmeras, de fofoquinhas e tal. O Flamengo não é isso. O Flamengo é o grande time, é o maior do Brasil, onde tem jogadores de futebol atrás do sonho próprio e principalmente do clube. E por que os resultados não estavam acontecendo então? Os resultados estavam acontecendo, só que não é pão, né, que você coloca a massa e sai na hora. O São Paulo ele tem a característica do Flamengo, tem o DNA do Flamengo, o jeito do Flamengo, e parece que ele está aqui há 5, 6 anos, não? 40 dias. 40 dias, na minha opinião, é pouco. É pouco. O Abel tá há 3 anos, o Diniz tá mais que quase todos os treinadores do Brasil. Um ano agora, o Diniz, mais de um ano. Então, e você vê a diferença do time deles. E não é porque também eles perderam que o Diniz tem que ir embora, e não é assim. É claro, tem que haver cobrança, mas cobranças justas. Não que tem briguinha, não corre. Não é Big Brother, é Flamengo. Tá aí o Gabriel. Fala, nação rubro-negra! Hoje com um vídeo polêmico aí, recheado de polêmica envolvendo o Gabigol. Por isso eu peço a você que se inscreva, curte, comente, compartilhe. Por que é importante você se inscrever? Porque todo dia vem uma novidade do Mengão aí, às vezes uma zoeira sobre os adversários. Então eu peço você aí que se inscreva aí para poder estar acompanhando isso aí. E dando uma força a gente, né? Quando você curte aí, quando você comenta, quando você se inscreve, é como se você estivesse dando uma gorjeta a gente sem sair nem um centavo do seu bolso. Então dá essa força pra gente aí. Vamos lá? E o repórter da Globo lá, o Eric, né? Ele gosta de fazer uma gracinha, né? Tem um tempo atrás aí que ele andou até empurrando aí o torcedor, já entrou em várias polêmicas. Mas ele foi se meter logo com quem? Com o Gabigol. É isso mesmo, Gabigol. E aí o Gabigol não deixou barato, né? O Gabigol começou falando, foi dando
a entender que ia ficar na mesmice. Daí a pouco ele já jogou em direta. E quando pensa que não, o Gabigol arrepiou. O Gabigol logo de cara já mandou para cima dele. E já jogou aquela direta, aquele certeiro de direito, né? E a gente assiste aí e depois aí eu quero que você comente. O que você achou o que você acha do Gabigol, né? Você gosta do Gabigol? Eu gosto dele pelo seguinte: ele é um cara, além de ser um bom jogador, ele é um cara polêmico e um cara que joga com a torcida. Ele sabe fazer o adversário ficar irritado e ao mesmo tempo ele sabe estimular a torcida. Aí comenta aí o que você acha do Gabigol. Vamos assistir o vídeo aí. Nossa câmera aqui. Tá aqui o Gabriel já. Gabriel, ano passado o Flamengo conseguiu virar um confronto contra o Atlético Mineiro e muita gente disse que ali foi uma virada de chave na temporada. Você acha que chegou esse momento também do Flamengo de repente entrar numa nova era, num novo rumo em 2023? Não concordo. Eu acho que o trabalho tem que ser feito desde dos treinos, do primeiro minuto que a gente entra no ninho, e é isso que é feito. A gente sabe que tem muita gente que fala um monte de merda, desculpa o palavreado. Você falou também, né, sobre algumas coisas que saíram. Então, acho que vocês da imprensa criam umas coisas pra torcida, a torcida vem pro Maracanã com um pouco de dúvida, um pouco de mal intenção com os jogadores. E isso nunca aconteceu aqui no clube, desde a época do Diego, do Arão. No momento não tem nenhum problema de relacionamento entre vocês? Tem problema da gente com vocês, da imprensa, porque vocês falam... Entre vocês não tem? Tem da gente com vocês, da imprensa, porque vocês criam coisas na cabeça do torcedor, e aí começa a se criar um clima ruim pra dentro do clube, que os verdadeiros flamenguistas não podem acreditar. O Flamengo sempre é o nosso amor. A gente joga pelo Flamengo, a gente tá todos os dias lá pra correr pelo Flamengo. E o Flamengo não é Big Brother. O Big Brother é quem tem aquelas 24 câmeras de fofoquinha e tal. O Flamengo não é isso. O Flamengo é o grande time, é o maior do Brasil, onde tem jogadores de futebol atrás do sonho próprio e principalmente do clube. E por que os resultados não estavam acontecendo então? Os resultados estavam acontecendo, só que não é pão, né, que você coloca a massa e sai na hora. O São Paulo ele tem a característica do Flamengo, tem o DNA do Flamengo, o jeito do Flamengo, e parece que ele está aqui há 5, 6 anos, não? 40 dias. 40 dias, na minha opinião, é pouco. É pouco. O Abel tá há 3 anos, o Diniz tá mais que quase todos os treinadores do Brasil. Um ano agora, o Diniz, mais de um ano. Então, e você vê a diferença do time deles. E não é porque também eles perderam que o Diniz tem que ir embora, e não é assim. É claro, tem que haver cobrança, mas cobranças justas. Não que tem briguinha, não corre. Não é Big Brother, é Flamengo. Tá aí o Gabriel. Então, vocês viram aí que o Gabigol com ele não tem mimimi não. O cara não quer nem saber. É 2 jogadores que eu admiro nas entrevistas, é o Gabigol e o Bruno Henrique. Por isso que o Mengão tá no outro patamar. É isso aí. Galera, vamos que vamos e é nóis. Fala, nação rubro-negra. É dia de muita novidade. Reviravolta no caso das contratações. Um assunto também que surgiu aí, que o Flamengo tem uma premiação diferenciada na Copa do Brasil e por isso os jogadores no mata-mata jogam diferente. Tudo isso e muito mais vou trazer para vocês agora. Então peço aí que curte, comente, compartilhe, se inscreva, dê aquela força aí, sobe o like. É muito importante você estar dando aquela contribuição, fazendo sua inscrição. Isso é como se você estivesse dando uma gorjeta pra gente sem sair nem um centavo do seu bolso. Então vamos lá. Segundo informações aí da jornalista Raíssa Simplício, o Flamengo pode sim ainda fechar contratações que estavam dadas como incerta, né? Que é o caso do Claudinho, que estava muito difícil de vir. Porém, até os 45 do segundo tempo, ele pode estar pintando aí. Mas é aquele negócio, é uma contratação bem difícil, mas ainda é possível, porque o Zenit está fazendo um jogo duro, mas apesar de tudo, né? É dinheiro. Porém, ele tem uma pedida muito alta, que seria de 26 milhões de euros, e o Flamengo não tem como pagar isso, né? Até tem, mas não vai pagar, né? Porque é muito dinheiro para um jogador. Porém, até os 45 do segundo tempo, pode ter uma reviravolta aí. Uma outra contratação que está praticamente certa, que é do Ender, essa aí já está praticamente certa. Porém, ainda falta detalhezinhos ali. O Flamengo ofereceu 13 milhões por 100% do jogador. O Zenit quer um valor maior do que esse
por 80%, para ficar com uma porcentagem, para no futuro, né? Quem sabe ter mais um lucro em cima do jogador. Os russos não estão precisando de dinheiro, na verdade, né? Apesar de não ninguém injetar dinheiro, eles não estão precisando. Eles têm bastante dinheiro em caixa e para eles não tá com essa necessidade toda de vender. Porém, o jogador não quer ficar lá. Já disse isso para eles, pediu para sair, já está tendo conflito com o técnico. Então, para eles, talvez seja bom negócio por esse motivo. Não só pelo dinheiro, né, mas por esse motivo. Agora, vamos comentar um pouquinho aí de um assunto que surgiu, de que o Flamengo nas Copas, né, como a gente vê, o Flamengo joga muito melhor do que no Brasileirão. Então foi falado aí que era por causa da premiação, né? O famoso bicho. Na Copa do Brasil eles vão ganhar 40 milhões, a metade do prêmio, para dividir entre os jogadores, comissão técnica, coisa e tal. Isso é verdade. Porém, no Campeonato Brasileiro, a premiação era menor. Então ontem o Rodolfo Landim pegou e soltou aí uma mensagem lá no seu Twitter lá, de que estava igualando, de que ia ter uma premiação maior se caso o Flamengo viesse a ser campeão brasileiro. E com isso aí, né, agora a gente acredita que vai ter um time aí mais competitivo. Os jogadores já ganham muito bem, né? Na verdade é essa, eles já tinham que estar motivados só por estar no Flamengo, né? O Flamengo é o maior clube do Brasil, o maior clube das Américas aí, né? É um dos maiores do mundo, é um clube com uma torcida imensa. Essa nação aí que a gente chama nação rubro-negra é imensa. Só isso aí já era para ser uma motivação e tanto. Porém, né, ser humano sempre tem que ter algo a mais. Então ele vai soltar um prêmio maior, se caso o Flamengo for campeão no Brasileirão. E isso aí pode estar motivando os jogadores. Então a gente acredita que daqui para frente o Flamengo vai entrar com mais gás no Brasileirão. E sábado agora nós já temos aí um confronto difícil, né? Encarar o Atlético lá em Belo Horizonte. É sempre um jogo complicado. O time deles é um time aguerrido. E eles estão aí mordidos, né? Porque eles perderam recentemente o jogador pro Flamengo. A torcida, então, está em pé de guerra contra o Flamengo. Mas vai ser aquele negócio. O Flamengo é um time muito forte, um time muito qualificado. Tem um banco muito recheado. Com certeza, o Flamengo tem todas as condições de ganhar lá fácil. Não muito fácil, mas com certa facilidade pelo decorrer, né? De que o Flamengo tem peças para substituir. E o Atlético não tem, né? O Atlético é um time bom, mas com poucos reforços, né? Não tem aquele banco recheado igual tem o Flamengo. Então a gente aguarda que nesse próximo jogo aí, no sábado, 9h30, né? A gente possa ser feliz aí mais uma vez, contar com a vitória do Flamengo. Agora eu peço vocês aí que comentem aí, o que vocês acham que vai ser desse jogo? O Flamengo tem realmente condição de ganhar? O Flamengo é favorito? Deixe seu comentário e dá essa força aí. Como eu disse, né? Uma gorjeta sem sair um centavo do bolso. E uma notícia aí também, que pode estar pintando uma contratação, né? Aos 45 do segundo tempo, é do De La Cruz, que já estava descartada, mas é uma reviravolta aí. Porque o River está precisando muito de dinheiro. E o Flamengo tem esse dinheiro. Porém, ele quer vender o jogador pelo valor da multa. A multa hoje está em 16 milhões de dólares. E o Flamengo tem condição de pagar, mas o Flamengo está fazendo jogo duro. Tem outros times querendo. Mas provavelmente até os 45 minutos do segundo tempo a gente ainda vai ter muita novidade. Pode pintar uma reviravolta aí. Agora o Flamengo tem que ficar esperto. Porque dia 2 já se encerra a chave de contratações. Ou seja, né, a janela de transferência se fecha. Se não conseguir agora nesse final de semana aí, com bastante empenho, aí vai ficar difícil. Porque não vai trazer ninguém. E o Flamengo é um time qualificado, mas mesmo assim, mesmo o time do nível do Flamengo precisa de reforço. Então eu também peço que você aí comente aí, o que você acha? Vale a pena pagar os 16 milhões de dólares pelo De La Cruz? Não vale? Comente aí, deixa o seu comentário aí. Mais uma vez eu peço que inscreva e vamos que vamos. Fala nação Flazoeira JF, aqui é mais Flamengo. Provável escalação do Flamengo para hoje. E o Sampaoli mais uma vez, cara. O Sampaoli é um técnico muito doido. Mas olha a escalação do jogo para hoje. Já que tem 3 desfalques aí, né? Importantíssimos. Eric Pulgar que continua contundido. Davi Luiz e Ayrton Lucas também estão fora por sentirem dores, né? E desconforto. Tem também o Rodrigo Caio que está aí com a virose aí, né? Com probleminha aí de viral, né? Pode ser que seja uma gripe ou uma dor de barriga ou algo assim. Não entraram muito em detalhes.
Mas a provável escalação para o jogo de hoje é Matheus Cunha no gol, Wesley na lateral direita, na zaga Fabrício Bruno e Léo Pereira, 2 monstros. Na lateral esquerda Felipe Luiz, que joga de terno. No meio de campo Thiago Maia e Gerson. Mais à frente, fazendo o meio de campo mais ofensivo, De Arrascaeta e Everton Ribeiro. Na frente, Bruno Henrique e Gabigol. Essa provável escalação, claro que pode ter alguma mudança, pois o nosso técnico é muito doido. Comente aqui o que você achou e sobe o like. Fala, nação Flazoeira JF, aqui é mais Flamengo. Flamengo faz uma partida heróica diante do Atlético Mineiro em Minas. E muito mais agora. Curte, comente, compartilhe, sobe o like, deixa essa força pra gente aí. Lembrando que quando você comenta, curte aí, se inscreve, é como se você desse uma gorjeta sem nos dar nem um centavo. Vamos falar também da polêmica aí do Sampaoli, né, do preparador físico Pablo Fernandes, do Sampaoli, que agrediu o Pedro. Mas vamos lá. Na partida de ontem, o Flamengo entrou em campo aí contra o Atlético Mineiro e contra também a arbitragem, né? Que já logo no comecinho aí já foi errando. Depois, um pouco antes do gol, Bruno Henrique sofre um gol, sofre uma falta. O juiz não dá, na sequência o Flamengo toma um gol e o jogo vai desembolando. A princípio o Flamengo jogou um pouco pior, né? Foi jogando mal. Até que no segundo tempo, com as mexidas, com a entrada principalmente do Arrascaeta, Arrascaeta que é muito importante no Flamengo. Quando ele não joga, o Flamengo sente muito. E depois que o Arrascaeta entrou, a história foi mudando. Ele faz um golaço, mas um golaço. Tinha mais de 1 ano e meio que o Flamengo não fazia um gol de falta, e ele faz um golaço de falta. Mas um pouco mais à frente, alguns minutos à frente, ele dá um passe açucarado. E o menino Wesley, esse menino aí que vem destacando muito, que vai oscilar muito, né? Porque ele é muito jovem ainda, vai ter momentos bons e momentos ruins. Mas o mais importante é que ele fez o gol da virada e o Flamengo saiu de Belo Horizonte com a vitória. Mas eu quero destacar um pouco aí, para algo que aconteceu ontem, né? Com o Pedro. Após o Sampaoli já ter feito as substituições, e Pedro vê que não no fim do jogo vem essa bomba aqui. O cara bota simplesmente da notícia Fernandes, que o preparador físico durante essa atitude de ser cobrado que incomodou o Pedro. Ele respondeu que não. Mandou mais alguns jogadores, porém o Pedro foi o único que não foi. E quando chegou no vestiário após o jogo, Pablo Fernandes foi questionar o Pedro por que ele não teria ido. Aí o Pablo simplesmente falou que não respeitava essa comissão técnica. Então foi um erro o Pedro ter falado isso, né? Porque o Pedro é um funcionário do Flamengo e o Pedro tem que obedecer. Mas isso não justifica o episódio que vai acontecer mais à frente. Porém, aos poucos, né, uns segundos depois, Pablo Fernandes dá uns passos para trás e dá um soco na cara do Pedro. Pedro, que é um cara cristão, não reagiu. Simplesmente saiu dali e junto com alguns jogadores foram para a delegacia. O Flazoeiro até fez essa cobertura aí, né? Vocês podem ver lá no canal do Flazoeiro. E chegando na delegacia, o Pedro explicou direitinho o que teria acontecido, coisa e tal. Lembrando que esse Pablo Fernandes aí, ele já agrediu no passado torcedor, já agrediu há poucos dias atrás aí também um youtuber, né? Ele, aliás, não chegou a agredir, mas o filho dele, na verdade, deu uma maior resposta a um youtuber. Ou seja, eles são um pouco estourados. E o pior de tudo é que depois dessa situação, o Sampaoli simplesmente ignorou o que aconteceu, foi para a coletiva, não comentou nada, não ficou a favor de ninguém. E isso aí causou muito desconforto no time. Causou praticamente um racha. E lembrando que quinta-feira o Flamengo tem uma partida importante aí pela Libertadores. Uma boa parte dos jogadores já vem pedindo a saída do Sampaoli, porque não gostam das atitudes dele, o modo dele se comportar. E eu queria pedir a você que comentasse o que você achou desse episódio aí, né? Se o Pedro tem razão, o Sampaoli não tem razão, a torcida e os jogadores que estão pedindo sair do Sampaoli têm razão, né? Porque isso não pode acontecer. Lembrando que esse Pablo Fernandes é um funcionário do Sampaoli, qual teria sido demitido imediatamente, né? Até mesmo por justa causa, pois ele agrediu um jogador.
e ele não fez isso. Então o Flamengo agora deve demitir o Pablo Fernandes e inclusive tomar alguma atitude contra o Sampaoli, até pedir a própria demissão do Sampaoli. Então a gente vai estar acompanhando isso aí com mais detalhes, mas quando chegou na delegacia que o Pedro foi depor, junto com mais alguns jogadores, né, simplesmente o delegado questionando ele, né, se ele tinha revidado, coisa e tal, e ele explicou que ele não revidou, que ele levou um soco numa face e deu a outra, e agradeceu o pai e a mãe dele pela educação que deram a ele e falaram que as coisas não se resolvem assim. Agora, a grande verdade é que o Sampaoli também é conhecido por ser estourado, né? Ele costuma arrumar esse tipo de problema aí dentro dos clubes. Inclusive, né, pô, se você tem um jogador do nível do Pedro, se ele não tá de titular, no mínimo, aos 15 minutos do segundo tempo, ele tem que entrar de alguma forma. Não só ele, como o Cebolinha, outros jogadores importantes, né? E o técnico Jorge Sampaoli, mesmo vendo que os titulares às vezes não está rendendo, ele por simplesmente não gostar muito do jogador, ele ignora. E o Pedro é um craque, o Pedro não pode ficar de fora. Então comenta aí o que você achou disso aí. E mais tarde voltaremos aí com mais notícias aí sobre a possível demissão da comissão técnica e do Sampaoli. E hoje, né, a galera lá, né, o time do Flamengo está de folga, só volta amanhã, mas o presidente aí, Rodolfo Landim, vai ter muito trabalho nesse dia de hoje. Então vamos que vamos, e aqui é mais Flamengo. Fala galera, Flazoeira JF, aqui é mais Flamengo. Vamos começar o vídeo hoje aí, falando de um incidente que aconteceu ontem lá no jogo do Fluminense. Vou estar trazendo imagens aí, a seguir vocês vão assistir aí. Vou estar falando também sobre o Pedro, que teria pedido a ser vendido, isso mesmo. Pedro quer sair do Flamengo, segundo informações do Flazoeiro aí. Também informações importantes aí sobre a contratação do De La Cruz, notícias que vêm da Raíssa Simplício, jornalista renomada aí. Tem também tudo sobre o Wendel aí, que ele teria ficado chateado e muito mais. Então se inscreva, curte, comente e compartilhe. Deixe o seu like. Vamos seguir aí, galera. Começando aí com esse incidente que teve aí ontem no jogo do Fluminense, né? Foi um negócio lamentável. Eu achei que foi sem querer, não teve intenção nem de fazer a falta. Porém, vai deixar o jogador por muito tempo parado. Provavelmente esse cara nem volta mais a jogar, porque foi uma fratura ali entre a canela e o joelho, né? O osso quebrou e virou para trás. Então, ou seja, provavelmente esse cara não volta mais a jogar, mas não parece que teve a intenção. Parece que foi apenas um incidente. Mas o que você acha? Comenta aí. Você acha que ele teve a intenção? Você acha que não? Eu acho que ele não deveria nem ter sido expulso, né? Porque ele, no meu ponto de vista, foi um acidente. Agora, e você? Acha que ele deveria ter sido expulso? A expulsão, né? Igual ele foi expulso, realmente foi legítima ou não? Deixe seu comentário aí. Agora vamos falar aí do assunto envolvendo o Wendel aí, né? O Wendel que ficou muito revoltado com o Zenit. Primeiro o Zenit fez uma lambança lá, deixou vazar a proposta do Flamengo. Isso é uma coisa que não deve acontecer, pois isso é coisa de bastidores entre os clubes. Beleza, isso não foi legal, o Flamengo não gostou, mas morreu aí. Segundo, o Wendel queria sair do Zenit, ele já tinha acordo com o Flamengo, ele quer vir para o Flamengo, o cara estava ali, né? Foi na diretoria, conversou, explicou a situação, mas o Zenit decidiu não vender para o Flamengo, porque o Flamengo fez uma proposta menor do que eles queriam e não vendeu. E com isso, o Wendel não vem e ficou revoltado, tá chutando balde lá, não tá gostando, a situação tá tensa. Essa é uma notícia aí que a Raíssa Simplício traz, né? Quem quiser pode estar conferindo lá no canal dela lá, que ela traz em primeira mão aí. Então o Wendel está descartado. Hoje, às 19 horas, se encerra aí
a janela de transferência dos jogadores que têm contrato. Ou seja, o Flamengo ainda pode contratar aquele jogador que está livre no mercado, assim como o Lanzini, né, jogador da Argentina, entre outros aí que estão sem contrato. Então pode ser que o Flamengo ainda contrate alguém que esteja sem contrato, ou seja, é um cara que não foi aproveitado em lugar nenhum por algum motivo, né? E aí o Flamengo pode estar trazendo apenas ali para ter uma peça a mais e para mostrar para a torcida que está movimentando. Eu não acho legal isso, pois, né, o Flamengo é um time muito grande, tem que trazer um jogador, né, com as qualidades dos que já tem, porque senão, tendo jogador de qualidade, já fica no banco, imagina se trouxer qualquer um. Vai acontecer igual aconteceu com o Marinho aí, e vai ser triste, né? A outra notícia que a gente tem aí também, que não é muito boa, é o De La Cruz, né? De La Cruz também é um jogador que poderia estar pintando no Flamengo aí, e só não vai vir para o Flamengo porque o River Plate não quer, né, fortalecer ainda mais o Flamengo. É mais uma picuinha interna. Então o Flamengo aceitou pagar até a multa rescisória dele, que hoje é 16 milhões de dólares. O Flamengo pagaria. Ele chegaria aí para ser aquele jogador que ia fazer aquela ponte entre a zaga e o meio de campo ali. Um jogador que sabe jogar defendendo, sabe jogar atacando, tem qualidade no passe, um jogador raçudo, mas infelizmente não vai vir para o Flamengo por questões de picuinha. O clube não quer ceder porque não quer reforçar o adversário. Até dá para entender, mas infelizmente, né, a gente queria uma contratação desse nível. E a outra informação aí, que o Pedro voltou, né? Voltou bem, tá lá, tranquilo. Porém, depois dos treinos ali, que ele já tinha, né, treinado junto com seus companheiros, conversado, ter feito aquela resenha, ele teria pedido para ser negociado. Essa é uma informação aí que o Flazoeiro trouxe, mas que não é oficial, pois isso é coisa que vazou e ainda não teria essa matéria completa, essa certeza. Mas é algo que está aí na internet, e vários vídeos aí, né? Inclusive um vídeo anterior que eu fiz também fala sobre isso. Então vocês poderiam estar aí, né, mais ou menos assuntado, né, se inteirando, pois pode ser que isso seja verdade. Se for verdade, que tem, né, muita chance de ser verdade, porque o Pedro estava insatisfeito, então o Pedro pode estar indo embora do Flamengo, sim. Mas é isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Amanhã eu trago um novo vídeo aí com mais informações. Posso trazer também um plantão durante o dia, do decorrer do Pedro aí. E peço a vocês mais uma vez que curte, comente, compartilhe. Aqui é Mais Flamengo. Vamos que vamos. E tamo junto. Fala galera, Flazoeira JF, aqui é Mais Flamengo. Vamos encher esse vídeo de like aí. Temos as entrevistas com Bruno Henrique, Gerson. Temos também notícia da coletiva do Sampaoli. Tudo sobre a vitória do Flamengo. Tudo no decorrer do vídeo aí. Então assista até o final, para você estar bem informado. Fala galera, Flazoeira JF, aqui é Mais Flamengo. Vitória magra, mas porém muito importante. Essa vitória aí espanta a crise e mostra que o time está unido com o Sampaoli. Teve uma entrevista lá depois do jogo, Flazoeiro conversando com os jogadores, conversou com o Gerson. Gerson explicou a situação. Não, a gente estudamos uma maneira, eles acabaram vindo mais fechado, né? Estratégia deles, respeito. Jogo difícil, jogo importante, como eu falei antes ali, o importante é sair vitorioso, conseguimos fazer isso. Hoje em dia no futebol, vocês sabem, mais do que nunca, não existe mais jogo fácil, não tem como todo jogo golear, o importante é vencer. O jogo foi muito lamentável, porém, né, já está tudo resolvido, embora ainda há uma rusga do Pedro aí, que possivelmente pode estar deixando o Flamengo, mas o time está com o Pedro, está com o Sampaoli, que é unir os dois. E também teve uma entrevista com o Bruno Henrique, também o Flazoeiro perguntando. Mas eu queria tratar um assunto com você. Se os jogadores de ataque já conversaram com o Pedro, e como é que está essa situação do jogador que foi suspenso, foi multado também. Se vocês conversaram com ele e falaram, olha Pedro, a gente precisa de você aqui porque você também é importante pra gente. O Pedro sabe que ele é importante pro clube, pro Flamengo, e ele tem total respaldo do elenco, sabe da importância, sabe o cara que pode nos ajudar bastante. Como eu falei, a decisão do Flamengo, o Flamengo já tomou, mandou
Pablo ir embora, ele fica triste pelo episódio. Sabemos que tem que ficar mesmo, mas agora é tentar esquecer o que aconteceu, né? Porque o Pablo não está aqui mais e seguir em diante. Sobre a questão do Pedro e o Flazoeiro e o Bruno Henrique explicou que eles precisam do Pedro. Pedro é um jogador importante, querem contar com o Pedro no restante da temporada. Porém, né, tem que acabar de se acertar aí. Parece que ainda vai ter muitos capítulos dessa novela. Porém, a gente sabe aí que tudo pode acontecer, mas dificilmente ele vai sair do Flamengo, porque lá fora, né, jogador na idade do Pedro já não tem muito valor. Embora tenha uns clubes sondando aí, mas a multa rescisória do Pedro é alta. O Flamengo também não vai vender ele barato, porque é um bom jogador, não vai reforçar time brasileiro. Então a gente vai acompanhar mais capítulos dessa novela aí. Agora falando sobre o jogo ontem aí, importantíssimo, né? Eu peço você que comente aí, curte e se inscreva aí. Lembrando que quando você faz isso é como se você desse uma gorjeta sem tirar um centavo do bolso. E o jogo ontem, uma vitória magra, o time deles veio bastante fechado, não veio para jogar, veio mais para bater e para levar o resultado lá pro campo deles, né? Mas a vitória espanta essa crise aí, mostra que o Flamengo é muito maior do que qualquer briga e está vivo na competição e está disposto a ganhar o título. Agora lá o Flamengo vai ter mais dificuldade, porém, né, com um placar de 1 a 0 eles vão ter que vir para cima, porque eles vão precisar fazer gol. E aí pode ser que tenhamos aí mais facilidade para finalizar e fazer mais gols, que não aconteceu no jogo de hoje, né? Porque infelizmente, como vocês puderam ver no jogo, foi uma retranca muito grande, mas a vitória veio. É importante destacar também é que alguns jogadores que hoje não jogaram, né? Foi o caso do Felipe Luiz, Eric Pulgar, né, que são jogadores importantes, vão estar de volta na próxima partida com certeza e vão estar reforçando o Flamengo aí. E talvez a gente vai poder contar com o Pedro entrando no segundo tempo para ajudar, né? Se caso ele não for negociado. Possivelmente aí a gente vai ver um entendimento entre o Sampaoli e o Pedro, pois o Sampaoli deu uma entrevista, né, na sua coletiva lá, alegando que ele está com todos, né? Desde do roupeiro, do massagista, até o jogador. Então, ou seja, ele é uma família e toda família tem suas brigas. E a gente espera que se entenda aí, acaba logo com essa crise. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Aqui é mais Flamengo. O Flamengo venceu, estamos felizes. E até o próximo jogo. Vamos que vamos. Hoje a gente teve um puro suco de Flamengo e Libertadores, né? Passe do Gabigol, gol do Bruno Henrique, Maracanã incendiado. Mas eu queria tratar um assunto com você. Os jogadores de ataque já conversaram com o Pedro e como é que tá essa situação do jogador que foi suspenso, foi multado também. Se vocês conversaram com ele e falaram, olha Pedro, a gente precisa de você aqui porque você também é importante pra gente. O Pedro sabe que ele é importante pro clube, Flamengo, e ele tem total respaldo do elenco, sabe da importância, sabe o cara que pode nos ajudar bastante. Como eu falei, a decisão do Flamengo, o Flamengo já tomou, mandou o Pablo embora. Ele fica triste pelo episódio, sabemos que tem que ficar mesmo, mas agora é tentar esquecer o que aconteceu, né? Porque o Pablo não está aqui mais e seguir em diante, porque a gente precisa muito dele. Ô Bruno, eu senti ali você um pouco nervoso, era muita catimba ali, os jogadores do Olímpia estavam catimbando muito ali. Por que nervoso? Fala galera, Flazoeira JF, aqui é mais Flamengo, trazendo excelentes notícias aí. O presidente Rodolfo Landim resolveu aparecer e olha o que ele falou. Então assim, se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples. Basta depositar a multa dele, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo. Então, galera, vocês ouviram aí, né? O homem falando. Então, vamos às notícias aí. Primeiro, mandar um abraço aí pro Márcio Araújo. É ele que é lá do Espírito Santo. Tem deixado nos comentários aí. E pro Rafael Diniz, que é do Rio de Janeiro. Então, vocês que estão comentando aí, mandando aquele abraço. E eu pedi de uma vez aí, curte, comente,
compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, se inscreva, né, dê essa força ao canal aí. Lembrando que quando você faz isso, é como se você estivesse dando uma gorjeta, sem gastar nem um centavo, né? Então vamos lá, nação rubro-negra. A excelente notícia nossa aí do dia aí é que o Pedro tá confirmado aí no Flamengo. O jornalista aí, René Casagrande, bom jornalista, né, do SBT, soltou a seguinte matéria, que o Pedro não tinha mais clima no Flamengo. E a jornalista Raíssa Simplício, né, apresentadora também, bastante forte aí no meio esportivo, falou que o Pedro, além de estar sem clima, que o Pedro já tinha pedido para procurar outro clube para ele. Porém, outras informações que chegam aí é que o Pedro está treinando normalmente e que ele pode ser o grande reforço pro jogo de domingo agora, né? E aí a gente vai ficar sabendo se tem mesmo uma rusga entre ele e o Sampaoli ou se tudo contornou. Acreditamos que já chegou ao fim essa novela, pois, né, ele já está treinando normalmente, já foi punido, então agora vai voltar. Lembrando que amanhã no jogo contra o Cuiabá, o Flamengo não tem o Gabigol, que está suspenso, não tem também o Arrascaeta, né? O São Paulo tem alguns problemas para escalar o time, não vai poder contar com o zagueiro Fabrício Bruno, que está também com os probleminhas muscular, não vai poder contar com o Eric Pulgar, que já está um tempo afastado. Então amanhã é aquele dia que vai dar chance para muito jogador que está ali parado ali, né? Está se movimentando. E se o Pedro não for titular amanhã, a gente vai acabar aí ficando... Aí vai dar aquela certeza, né, de que há um problema grandíssimo entre os dois. Então, provavelmente, eu acredito, né, se fosse eu escalaria, né, o Pedro lá na frente, do lado direito o Luiz Araújo e do lado esquerdo o Cebolinha. Daria uma chance ali para eles começar jogando. Também escalaria aí o Rodrigo Caio, que é um grande zagueiro. Está muito tempo que não participa de jogos nenhum, mas é um grande zagueiro. Não sei por que não utiliza ele. O cara é um zagueiraço aí. Então, daria uma oportunidade pro Rodrigo Caio, pro Pablo também, que é um zagueiro bom, veloz, que também tá parado. Ou seja, então o Flamengo deve entrar aí com esse time B, né, time alternativo, que é um time muito forte, que tem condições de ganhar do nosso Cuiabá aí, né? Fazer a festa em cima do Cuiabá. Ou seja, o Flamengo mesmo com o time B é muito forte. E uma outra notícia aí que a gente está trazendo aí, como vocês viram no princípio aí, o Landim falando, quer comprar o Pedro? A gente vende. Mas tem que pagar a multa rescisória. Hoje a multa rescisória do Flamengo, do Pedro, no Flamengo é 100 milhões de dólares, de euros, né? Ou seja, 500 e poucos milhões de reais. Ou seja, pagou, leva. Não pagou, fica. Ou seja, isso é uma excelente notícia. Quer dizer que o Pedro vai permanecer no Flamengo, né? Nessa temporada aí, o Flamengo conta com ele. O Flamengo não vai liberar ele facilmente, principalmente se for para time brasileiro, não vai reforçar os times brasileiros. E o presidente Rodolfo Landim, que estava de férias aí, né? Agora voltando das férias, resolveu falar e botar um ponto final nessa novela aí. Então, a gente acredita que encerrou isso aí, não tem mais que ficar falando do Pedro. Agora, falar do Pedro agora só como jogador, dando felicidade para a torcida aí, né? Ele lembrando, ele tem que colocar na cabeça dele o seguinte: eu sou reserva imediato do Gabigol, e é isso. E jogar e fazer o seu nome, até que o técnico pegue confiança nele para que ele volte a ser titular, né? Então essa aí foi a principal notícia do dia, né? A gente tem os problemas aí que o São Paulo vai ter para escalar o time, mas é possível sim vencer o Cuiabá mesmo com o time B, né? E lembrando que o time B é muito forte. Então a gente fica nessa expectativa aí de que vai dar tudo certo. E esse foi o vídeo de hoje. Conto com seu apoio aí, peço o seu like. E como eu disse, sobe o like. Aqui é mais Flamengo. Galera, já vou começar esse jogo falando meu palpite para esse jogo. 3-0 Flamengo em cima do Cuiabá. E você, qual que é o seu palpite? Deixe aí nos comentários. Negócio fechado no Flamengo, 2 propostas na mesa. É isso aí, galera. Flazoeira JF, aqui é mais Flamengo. Curte, comente, compartilhe. Sobe o like.
E a novela Pedro, que achamos que tinha encerrado, né? Tinha chegado ao fim, tem novos capítulos. E o Benfica oficializa uma proposta aí de 18 milhões de euros pelo Pedro. Porém, o Flamengo só analisou o e-mail e já descartou, pois o Flamengo não pretende vender o Pedro de maneira tão simples assim. E a multa rescisória do Pedro hoje é de 100 milhões de euros, quase 500 e poucos milhões de reais. O Flamengo só vende se for nesse valor. Porém, o time lá fora acha, pelo motivo aí, né, de que o Pedro estaria meio brigado, né, com o Sampaoli, né, da crise envolvendo o Pedro, que o Flamengo vai descartar o jogador por qualquer valor, achando que o Flamengo vai se interessar, né, por qualquer valor. Porém, o Flamengo é o time mais rico da América, né, o time mais rico do Brasil, um time que tem dinheiro em caixa, não vai vender o Pedro por qualquer valor. Então, se eles quiserem tirar o Pedro, inclusive o presidente Rodolfo Landim falou, se quiser tirar o Pedro, que pague a multa rescisória. Foi curto, grosso e direto. E é isso mesmo, não tem que dar mole para esses estrangeiros, não. Agora, sobre as propostas, uma das propostas aí feitas aí foi essa do Pedro, a outra é com o goleiro Matheus Cunha, goleiro revelação do Flamengo aí que vem jogando bem. O Nottingham, da Inglaterra, fez uma proposta aí de pouco mais de 8 milhões de euros e o Flamengo de cara já recusou, pois o Flamengo não tem interesse em vender o goleiro, até mesmo que a janela já está fechada. Imagina como é que você vai arrumar um outro goleiro para o Flamengo agora. Tem o Agostinho Rossi que acabou de chegar, mas a gente nem sabe ainda como ele vai entrar, ainda nem estreou. Tem o Santos, que a gente sabe que não está bem. Então o Flamengo não vai vender, não tem interesse e já descartou também essa proposta. O negócio fechado, oficializado, é o Matheus Cunha. Matheus Cunha que tinha sido negociado, já tinha sido negociado, só aguardava os exames médicos. Então ele fez os exames médicos, deu tudo certinho. Agora é oficial, Matheus Cunha está vendido. Que boa sorte para esse garoto aí e que dê tudo certo. Meu palpite para o jogo de hoje é 3-0. E você, qual que é o seu palpite? Deixa aí nos comentários. Vou mandar um abraço também para o Eduardo Silva, que é de Campinas. Vou mandar um abraço para o Gilson Salomão, que é de Goiás. E é isso aí. Quem for deixando nos comentários aí sua cidade, eu vou estar dando apoio aqui no vídeo, aqui, assim como os colegas aí, youtubers fazem. E eu fico muito satisfeito quando eu vejo eles falarem de mim no canal e eu gostaria também de falar de vocês. Aquele abraço, galera. Então, hoje pro jogo do Flamengo aí, o São Paulo tem alguns desfalques, né? Tem uns probleminhas aí. Tem o Arrascaeta e o Gabigol que estão suspensos. Tem também a contusão do Felipe Luiz. Tem o Eric Pulgar, que já está contundido há bastante tempo. Tem o Léo Pereira, que está contundido. E o Fabrício Bruno também, que vem sentindo as dores aí, deve ser poupado. Então a provável escalação hoje provavelmente será Matheus Cunha no gol, Wesley na lateral direita, Pablo e Rodrigo Caio na zaga, na lateral esquerda Ayrton Lucas, no meio de campo Alan e Thiago Maia, Vitor Hugo, Pedro e Cebolinha. Com a possível entrada também do Luiz Araújo, que deve estar tendo oportunidade, e mais uma oportunidade também aí pro Pedro, né? Tá começando o jogo, né? Tá voltando, para poder eles aí tá quebrando esse clima. Se caso o São Paulo não escalar o Pedro, vai ficar meio esquisito. Então, deve escalar sim, e o Pedro tem que ser escalado, que é um ótimo centroavante. Então, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Aqui é mais Flamengo. Eu peço você que curte, comente, compartilhe aí. Sobe like. Vamos que vamos. E é nóis.